de fato, e isso hoje é indiscutível, esse esquema de corrupção da Petrobras, esse esquema de corrupção na diretoria de abastecimento. O juiz federal foi condenado a 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção em regime semiaberto. A estrutura para a prática dos crimes contra a Previdência Social tinha a participação de servidores públicos, despachantes, intermediadores e falsificadores. Segundo o processo, o consumidor comprou o carro zero por R$55 mil, que apresentou ruídos e problemas na direção elétrica. Olá, boa noite. Boa noite. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga neste momento a ação penal contra o deputado federal Nelson Meurer e outras 2 pessoas. Esta é a primeira ação na Operação Lava Jato de acusado com prerrogativa de foro. A denúncia contra Nelson Meurer, do Partido Progressista, e os filhos Nelson Meurer Júnior e Cristiano Augusto Meurer foi aceita pelo STF em junho de 2016. O parlamentar e os filhos são acusados de terem se beneficiado de desvios de verbas da Petrobras. O esquema de corrupção também favoreceu o partido. O total estimado do rombo é de quase 358 milhões de reais. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o deputado Nelson Meurer teria recebido quase 30 milhões de reais em repasses de 300 mil por mês operacionalizados pelo doleiro Alberto Youssef entre os anos 2006 e 2014. O parlamentar também teria obtido 4 milhões de reais em espécie para a campanha de 2010 e outros 500 mil reais na forma de doações eleitorais da construtora Queiroz Galvão. Os 2 filhos teriam contribuído para receber e ocultar a origem do dinheiro. Na sessão desta terça-feira, a primeira a falar foi a subprocuradora-geral da República, Cláudia Marques. Ela defendeu a condenação dos réus pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva, além da perda do mandato de deputado federal para Nelson Meurer. Existiu de fato, e isso hoje é indiscutível, esse esquema de corrupção da Petrobras, esse esquema de corrupção na diretoria de abastecimento, que comandada na época com grande influência do deputado Nelson Meurer, que deu apoio e sustentação consciente e dolosamente exigindo vantagens indevidas do partido, das empreiteiras, para que Paulo Roberto Costa, que foi indicado com essa, digamos assim, atribuição, com essa função de ir para lá para exatamente exercer essa atividade ilícita de cooptar recursos para o partido e para os seus líderes. Na sequência, falaram o advogado da Petrobras, a empresa foi aceita como assistente de acusação, e também os advogados de defesa. A Petrobras pede, aderindo ao pedido de condenação do Ministério Público, por ser evidente produto de crime a ser pleiteado em futura execução, sejam os réus condenados a solidariamente ressarcirem-na, com base no artigo 387, inciso 4 do Código de Processo Penal, no valor mínimo de R$ 34.200.000 a serem corrigidos monetariamente. E, por último, caso assim também não se entenda, requer a absolvição do réu, com base no artigo 386, do Código de Processo Penal, considerando evidente insuficiência de provas para sustentar uma condenação, seja porque os fatos narrados são unicamente baseados nas palavras dos delatores, seja porque a acusação não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabe. Bom, e quem está aqui para comentar esta sessão de hoje da segunda turma é a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. Boa noite, Karina. Boa noite. Boa noite, Karina. Boa noite. Esse julgamento ainda está em andamento, né? Exatamente. Para comentar, nós precisamos aguardar o resultado final desse julgamento, que ainda acontece na segunda turma. Eu desci da turma quando ainda algumas sustentações estavam sendo feitas e isso deve continuar, pelo menos era essa a expectativa, mais um pouco, noite adentro, nesse julgamento que acontece na segunda turma. Mas para a gente entender um pouquinho como é que isso chegou, a denúncia foi apresentada em 2016 e, segundo a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público Federal, Nelson Meurer, que já está no seu 6º mandato de deputado federal pelo estado do Paraná, teria, entre 2006 e 2014, contribuído para a indicação e a manutenção de Paulo Roberto da Costa na diretoria de abastecimento da Petrobras. Com qual objetivo ele teria contribuído nesse sentido?
justamente para obter, segundo o Ministério Público, vantagens indevidas decorrentes de contratos de empreiteiras celebrados com a estatal. Segundo o Ministério Público, aproximadamente 357 milhões de reais teriam sido repassados para o Partido Progressista em 161 repasses e para Nelson Meurer 29,7 milhões de reais também de forma em repasses fracionados em 99 vezes de 300 mil reais mensais. E para ocultar a origem dessas vantagens ilícitas, desse valor, dessa movimentação, da localização desse dinheiro, segundo o Ministério Público, o deputado federal teria adotado algumas estratégias, como, por exemplo, o recebimento do dinheiro em espécie, ele próprio ou os seus próprios filhos, que são também acusados como réus, e são réus nessa ação que está sendo julgada hoje pela segunda turma, de ter recebido esses valores diretamente de funcionários do doleiro Alberto Youssef, como uma forma de dissimular e de ocultar o recebimento desses valores indevidos ou ilícitos e ainda de depositar em contas bancárias de forma pulverizada alguns desses valores também em dinheiro. E isso, para a Procuradoria, seria uma forma de ocultação e uma forma de lavagem de dinheiro. E como eu disse, os dois filhos do deputado são réus também, estão sendo julgados pela segunda turma hoje nessa ação penal que já está em fase final de julgamento e que contribuíram de forma absolutamente voluntária e consciente da ilicitude de todos esses valores, ajudando o pai ao recebimento de todo esse valor indevido e dessas vantagens adquiridas em razão dessas indicações. Então vamos aguardar como deverá ser o julgamento final dessa ação penal que continua na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Você volta amanhã às 14, direto do plenário. Amanhã às 14 com notícias do plenário do Supremo. Obrigado, Érica. Perdão, Karina. Primeira turma do STF julgou nesta terça-feira pedido de habeas corpus do juiz federal João Carlos da Rocha Matos, condenado na Operação Anaconda por venda de sentenças em São Paulo. A primeira turma, por maioria de votos, negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do juiz federal João Carlos da Rocha Matos. Ele foi condenado na Operação Anaconda, deflagrada em 2003, que desarticulou um esquema de venda de sentenças judiciais no estado de São Paulo. O juiz federal foi condenado a 3 anos de reclusão e 6 meses de detenção em regime semiaberto. No processo desta terça-feira, o pedido da defesa foi para desconsiderar a condenação por abuso de poder e inutilização de documentos. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela concessão do pedido. Já o ministro Roberto Barroso divergiu. Ele ressaltou que não conhecia o habeas corpus como substituto de revisão criminal e não aceitou o pedido da defesa, entendimento seguido pelos demais ministros. A primeira turma também começou o julgamento de um habeas corpus em que a defesa de um preso pretende conseguir remissão de pena sem trabalhar ou estudar. O relator, ministro Marco Aurélio, votou pela concessão do pedido. Para ele, o Estado tem o dever de ofertar trabalho dentro dos presídios como parte do processo de ressocialização dos reeducandos e que a redução da pena serviria como indenização. Voto que foi seguido pela ministra Rosa Weber, mas o julgamento foi suspenso com pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. E hoje tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral e é para lá que vamos agora falar com o repórter Henrique Amaral. Boa noite, Henrique. Boa noite a todos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar 32 processos na sessão de logo mais. E os 2 destaques de hoje estão na sessão administrativa. Uma petição do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, pedindo para mudar o nome da legenda para MDB. Essa ação está sob relatoria do ministro Admar Gonzaga. O outro destaque é de relatoria do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux. É um processo administrativo que pode alterar a resolução que regulamenta a requisição de tropas federais em dias de votação. Voltamos ao estúdio. TST encerra processo referente ao Banco HSBC, que já havia sido resolvido em comissão de conciliação prévia, mas uma das partes, um ex-empregado, ainda reivindicava receber horas extras e outros benefícios. O processo havia sido extinto pela 2ª Vara de Santos, em São Paulo, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, reformou a sentença. Os desembargadores entenderam que, em caso de decisão de contrato de trabalho, com acordo feito por meio de conciliação prévia, as quitações têm efeitos limitados.
De acordo com o TRT, o Poder Judiciário não pode deixar de rever integralmente as quitações, sob o risco de negar a própria função. Assim, o regional determinou o retorno do processo para a Justiça de primeiro grau, para que fosse dada nova sentença. O banco então recorreu. No exame de recurso de revista do HSBC, o relator do caso na 5ª turma do TST, ministro Breno Medeiros, lembrou que a CLT deixa claro que quando se trata de título executivo, a conciliação prévia tem validade e eficácia liberatória, o que não acontece com as parcelas expressamente ressalvadas. Lembrou ainda que para a conciliação prévia ser considerada nula, teria que haver erros, informações falsas ou até má-fé na declaração de vontades das partes, o que não ficou registrado pelo Tribunal Regional. Por decisão unânime, a 5ª turma aceitou o recurso do banco e extinguiu o processo. O empresário que atua no setor de blindagem de veículos foi preso pela Polícia Federal nesta terça-feira em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Dentro da operação que também prendeu Carlos Alexandre Souza Rocha, conhecido como Ceará, delator da Lava Jato. Ao todo, 8 pessoas foram presas no país. Na empresa de blindagem foram apreendidos cerca de R$40 mil. A operação é contra a lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas. O empresário Ivo Queiroz Costa, de 51 anos, teve a prisão preventiva decretada. Batizada de efeito dominó, a ação é um desdobramento da Operação Spectrum, deflagrada em 2017. E ainda nesta edição, o Ministério Público Federal denuncia 16 pessoas por crimes contra a Previdência Social. A estrutura para a prática dos crimes contra a Previdência Social tinha a participação de servidores públicos, despachantes, intermediadores e falsificadores. Dezesseis pessoas foram presas denunciadas pelo Ministério Público Federal no Rio de Janeiro por crimes contra a Previdência Social. Os prejuízos do INSS somam mais de R$14 milhões. A organização criminosa atuava, pelo menos desde 2004, com obtenção de benefícios previdenciários e assistenciais e ainda de créditos de empréstimos consignados, todos fraudulentos. A estrutura para a prática dos crimes contra a Previdência Social tinha a participação de servidores públicos, despachantes, intermediadores e falsificadores. Além da criação de benefícios fantasmas, as fraudes passavam pela falsificação de documentos de identidade, comprovantes de residência, certidões de óbito e contratos de união estável, que eram usados também para abertura de contas correntes e contratação de serviços de telefonia móvel. Por decisão do STJ, será transferido para Portugal o processo contra o advogado português acusado de matar uma brasileira. O ministro do STJ, Sebastião Reis Júnior, manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que determinou a transferência para Portugal da ação que apura suposto crime de homicídio cometido no Brasil por um advogado português contra uma mulher brasileira. De acordo com o processo, o advogado teria viajado de Portugal para o Brasil depois que a mulher brasileira se negou a assinar documentos que o isentavam de uma fraude envolvendo a herança do primeiro marido, que já faleceu e que também era português. Aqui no Brasil, o advogado teria marcado um encontro com a mulher e a executado a tiros. Depois do crime, que aconteceu em 2009, o advogado retornou para Portugal. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu a remessa do processo para Portugal, com o objetivo de evitar a impunidade do réu. O pedido foi aceito pelo Tribunal Fluminense, baseado no Tratado de Extradição entre Brasil e Portugal, que prevê a possibilidade de remessa da ação nos casos em que seja impossível a extradição. A defesa recorreu ao STJ, onde alegou que o tratado entre Brasil e Portugal prevê a possibilidade de transferência de réus condenados em casos específicos. Mas o ministro Sebastião Reis Júnior afirmou ser impossível a avaliação do ordenamento jurídico português e a análise pelo STJ do tratado de extradição. Diante disso, o ministro manteve a decisão de transferir para Portugal a ação penal contra o advogado. Os eleitores do Rio Grande do Sul vão ganhar mais espaço e conforto com a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral. O presidente da República, Michel Temer, sancionou na manhã desta terça-feira a lei que autorizou a desapropriação de um imóvel em Porto Alegre para ser ocupado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. O prédio existente ficou pequeno, a Justiça Eleitoral Gaúcha cresceu. Além disso, o atendimento do eleitor na capital,
hoje, ela é feita num bairro perto do centro, mas não é no centro. Isso ocasiona uma dificuldade ao eleitor, que ele precisa pegar, por exemplo, 2 ônibus para chegar na central de atendimento ao eleitor. O desembargador ressaltou que o novo local fica no centro da capital e facilita o acesso do eleitor. E no próximo bloco, carro novo com defeito dá direito à indenização. Segundo o processo, o consumidor comprou o carro zero por R$ 55 mil, que apresentou ruídos e problemas na direção elétrica. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, tornou público o edital de chamamento de instituições para avaliação e aperfeiçoamento do sistema de distribuição de processos do tribunal. A decisão está em portaria publicada hoje, na edição extraordinária do Diário da Justiça Eletrônico do STF. A pré-inscrição será realizada por meio do preenchimento de um formulário específico disponível no portal do STF de hoje até o dia 22 deste mês. Em 30 de maio, será divulgado o resultado dos recursos e a lista das entidades selecionadas para inscrição definitiva. A entrega dos relatórios das instituições está prevista para 9 de julho. O STF deverá divulgar os estudos em 1º de agosto. Outras informações sobre o edital e os requisitos estão no site do Supremo, que é o stf.jus.br. Montadora de veículo deve restituir a cliente o valor pago por um carro novo com defeito de fabricação que não foi solucionado no prazo legal. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O Código de Defesa do Consumidor prevê um prazo de 30 dias para corrigir defeito, sob pena de substituição do produto, restituição da quantia paga ou abatimento proporcional do preço. Segundo o advogado, não é todo defeito que se encaixa no prazo de 30 dias. Um defeito relacionado ao motor do automóvel, ou uma série de vazamentos de óleo, ou eventualmente um problema de câmbio, um problema mais grave que de fato o consumidor tem ali privado a utilização do bem, aí sim estamos tratando dessa hipótese que, em não havendo a solução do problema no prazo de 30 dias, é concedido ao consumidor a restituição da quantia paga, abatimento no preço ou a substituição por outro produto. Mesmo um consumidor de Minas Gerais tendo direito, esse período não foi respeitado pela montadora Ford do Brasil. Por isso, ela vai ter que devolver o valor pago pelo cliente. Segundo o processo, o consumidor comprou o carro zero por R$ 55 mil, que apresentou ruídos e problemas na direção elétrica. Ele foi orientado a não usar o veículo até a troca das peças com defeito. Por causa da falta de peças no estoque da fabricante, o reparo só foi concluído 45 dias após a entrega do carro à assistência técnica. Em primeira instância, o magistrado afastou a responsabilidade da distribuidora de veículos e condenou a Ford a restituir ao cliente o valor de R$ 55 mil, além de fixar em R$ 5 mil a indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos. No STJ, os ministros da terceira turma restabeleceram parcialmente a decisão de primeira instância. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que, ao considerar mínima a extrapolação do prazo previsto no CDC, acabou reconhecendo que o veículo não teve o vício sanado no período de 30 dias, o que culmina no direito de restituição em favor do cliente. Os magistrados afastaram, no entanto, a condenação por danos morais porque não ficou comprovada a ocorrência de fato extraordinário que pudesse configurar abalo moral passível de indenização. Mesmo com as mudanças na lei nos últimos anos, a cada 4 empregados domésticos, 3 ainda não têm carteira assinada. A valorização do trabalhador doméstico foi tema de uma ação social em Salvador, na Bahia. Simone trabalha há 10 anos em uma casa de família. Ela faz parte dos 25% das domésticas que trabalham com carteira assinada. Segundo dados do Programa E-Social do Governo Federal, são mais de 6 milhões de domésticas no Brasil e apenas 1,5 milhão têm a carteira assinada. Não trabalhava de carteira assinada, trabalhava 3 dias na semana, mas não era de carteira assinada. Então, cada dia que eu trabalhava, eu recebia meu dinheiro ali, mas o dia que eu não podia trabalhar, eu não recebia. Então, não tinha aquela certeza assim, que se eu ficasse ali trabalhando, se eu ia receber dinheiro ou não. Nada me garante que eu vou poder ter Simone a vida toda. Então, no dia que ela precisar dispensá-la, ela vai ter todas as garantias, ou que ela também queira sair, ela tem todas as garantias.
Para promover essa conscientização entre patrões e empregados, o TRT da Bahia participou da 9ª edição da Semana de Valorização do Trabalho Doméstico. Emissão da carteira de trabalho, orientações previdenciárias, sindicais e psicológicas são alguns dos serviços ofertados aqui na Semana de Valorização do Trabalhador Doméstico. Uma boa ajuda para Maria, né? Maria, o que você veio fazer aqui hoje? Eu vim tirar a primeira vez da carteira de trabalho. E como foi o atendimento? Facilitou a sua vida? Facilitou sim, fui muito bem recebida, gostei. E já vai pegar a carteira hoje mesmo? Já vou pegar hoje. Foi maravilhoso, eles me orientaram muito bem, tiraram as minhas dúvidas. O principal problema que as trabalhadoras procuram a gente é a negação da assinatura da carteira. A legislação diz que essa carteira tem que ser assinada no primeiro dia de trabalho, mesmo no período de experiência. A juíza do trabalho, Silvia Teixeira, foi uma das palestrantes e abordou o direito da trabalhadora na justiça. A partir da PEC de 2013, nós tivemos uma melhoria muito grande no trabalho doméstico como um todo no Brasil. Possibilidade de hora extra, adicional noturno, intervalo e tantos outros direitos. A juíza ainda acrescentou a importância da participação do TRT, tirando dúvidas da população. A nossa clientela é uma clientela de trabalhadores. E os trabalhadores, com todas as suas angústias, com todas as vicissitudes, com todas as suas demandas sociais. É muito importante que a magistratura ela se identifique com a sociedade e cada vez mais a gente busca isso. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Bom, e quem está na redação do Jornal da Justiça hoje vai nos atualizar dessas últimas notícias é a repórter Fernanda Porto. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite, William. Boa noite para você que está em casa. A Procuradoria-Geral da República recorreu ao STF pedindo que a Justiça aceite denúncia contra o coronel do Exército, Aldir Santos Maciel. Ele é acusado de cometer vários homicídios e ocultação de cadáver na época da ditadura militar. A denúncia contra ele foi feita em 2015 pelo Ministério Público de São Paulo. A PGR alega que o caso deve ir a julgamento porque os crimes cometidos pelo coronel não prescreveram, ou seja, não passaram do prazo para serem julgados, por se tratar de atos contra a humanidade. E o Tribunal Superior Eleitoral criou um grupo de estudos para atualizar norma interna que determina diretrizes para a aplicação do novo Código do Processo Civil à Justiça Eleitoral. O grupo, formado por 14 pessoas, tem o prazo de 3 meses para apresentar propostas para atualização da norma, conforme foi determinado pelo presidente do TSE, ministro Luiz Fux, em portaria assinada neste mês. E em São Paulo, uma pesquisa feita pela USP aponta que nos últimos 7 anos houve um aumento de 453% no número de ações na justiça em razão de problemas de clientes com planos de saúde. A capital paulista concentra mais da metade dos processos que tramitam no estado. Você em casa já sabe, mas vale ressaltar. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso site tvjustiça.jus.br. Eu fico por aqui e volto com vocês aí no estúdio. E o Jornal da Justiça está terminando agora e a partir de amanhã eu estou de férias. O Jornal da Justiça vai ficar sob o comando da minha companheira de bancada, Érica Pinheiro. Mês que vem estou de volta. Até lá, William, bom descanso para você, né? E para quem está aí em casa, uma boa noite. Até amanhã. Boa noite. Até junho.